A nova forma do Garou finalmente apareceu por completo e dessa vez sem escoliose. Você prestou atenção nesse detalhe? Eu aposto que não. E além disso, teve também a Tatsumaki segurando o esperma negro com a mão? Como assim? Que história é essa? Vamos entender isso direito. Mas antes, você sabia que dá pra assistir One Punch de graça lá na Crunchyroll? Pois é, galera, lá tem disponível as 2 temporadas do anime e, óbvio, muito mais anime pra você poder assistir, inclusive pelo aplicativo no celular também. Mas pra você poder assistir sem anúncios, eu recomendo que você faça, assim como eu, a assinatura Premium pra poder assistir sem nenhum anúncio e ter acesso ao Simulcast, que os episódios novos eles saem só 1 hora depois do lançamento oficial lá no Japão. E se você quiser 14 dias grátis para testar qualquer plano de assinatura da Crunchyroll, como sempre tá o primeiro link na descrição para você testar de graça. Vai lá e não perde tempo. Mas vamos lá, galera, falar desses 2 últimos capítulos de One Punch que começam com Dark Shine enfrentando o Água Marinha. Eu fiquei, quem diabos era esse Água Marinha mesmo? Não é realmente uma figura de muita presença, afinal é um amontoado de água, talvez por isso que eu tenha esquecido da existência dele. Mas o Dark Shine enfrentando essa figura foi só pela piada, porque ele leva uma porrada de jato de água no corpo e a frase que ele solta, as frases que ele solta, as piadas funcionam muito bem. Ele dizendo: eu adoro um banho depois do treino porque assim aumenta o brilho, e depois ele também agradecendo, foi um bom chuveiro de alta pressão, muito obrigado. Assim, normalmente chuveiro de alta pressão é usado para você reprimir protestos, para realmente machucar as pessoas e afastar elas, tirar elas de perto, mas o Darkshine ele nada mais leva isso como um mero banho. Mas um personagem que teve muito destaque nesses capítulos foi o Esperma Negro, enfrentando vários dos heróis, inclusive o Samurai Atômico. Aliás, a gente teve vários samurais nesses capítulos, né não? Mas o Samurai Atômico, ele tenta picotar o Esperma Negro, mas ele foi muito sagaz, porque se ele insistir na mesma estratégia de simplesmente picotar o Esperma Negro, ele vai simplesmente se dividir e assim vai só aumentar o número deles, né? Então o que ele decide fazer é um corte bem específico. Ele picota o Esperma Negro, mas não ao ponto dele ser dividido. Ele corta milimetricamente o Esperma Negro até o ponto em que ele não é dividido. Inclusive, se você lê muito rápido o capítulo, dá a impressão de que ele simplesmente dividiu ele por completo, mas não, ele não dividiu o Esperma Negro em momento nenhum. Inclusive, depois ele bate com o lado oposto da espada para simplesmente machucar o Esperma Negro, né? Então essas 2 estratégias dele foram muito boas. Depois até a Tatsumaki tenta segurar o Esperma Negro para assim fazer com que os heróis eles consigam fugir. Cara, ela não para, bicho. Ela não para. Mesmo depois de tudo, ela ainda quer enfrentar o Esperma Negro. Ela chega assim, não pode deixar que eu seguro você. Aí o Esperma Negro pode falar, você eu deixo que você me segure. Inclusive, outra piada que funciona muito bem foi também, de novo, com Dark Shine, dizendo que não importa, falando isso pro Esperma Negro, não importa quanta proteína vocês tenham ou quão escuros sejam, vocês não têm o suficiente para brilhar. Para quem não sabe, esperma tem uma carga muito alta de proteína. E a gente sabe que bodybuilder precisa de muita proteína, né? Então existe uma competição ali de quem tem mais proteína que quem. Tem também um diálogo do Bomb com a Fubuki. O diálogo deles dois foi algo interessante, né? Dele falando que a Fubuki e a Tatsumaki, elas têm muito mais semelhanças do que elas acham que elas têm, né? Foi muito legal porque elas não percebem isso. Elas simplesmente, nessa rivalidade de irmãs, ficam prestando atenção nas diferenças. Não, tipo, eu não sou igual a ela, eu não sou igual a ela, mas no fundo, elas são muito parecidas, principalmente na teimosia. As duas, mesmo depois de tudo, ainda insistem em querer enfrentar esses monstros. Inclusive, a participação do Bomb nesse último capítulo, vocês podem prestar atenção que começa com esse diálogo, dele tendo ali aquele momento um pouco mais íntimo de conversa, de diálogo com a Fubuki, e mais pra frente, ele dando parte da energia dele pra salvar a vida do Tank Top Mestre, do mestre da regata, junto da Fubuki, óbvio, mas ele é um cara mais velho e sente mais essa falta de energia, né, que ele acaba passando pro Tank Top Mestre. E, já adiantando que no final do capítulo, ele é um dos que tá de cara com o Garou. Então, cara, esses 3 elementos, eles servem muito pra justificar, serve como construção pra
talvez o personagem acabar rodando. Não consultei o meu brother William Carvalho para saber se ele roda na webcomic, mas enfim, tô aqui teorizando sem spoiler nenhum. Depois o esperma, ele começa a se degladiar com ele próprio, sem saber exatamente qual estratégia que eles vão seguir. Um deles dizendo que eles precisam se dividir a um ponto onde ele se torna uma tsunami de esperma que vai engravidar a cidade inteira. Não vai matar ninguém, vai engravidar a cidade inteira pela página que foi ilustrada com essa cena. Eu fiquei caralho. Mas em contrapartida existem espermas que discordam dessa ideia e diz que eles têm que se unir e se fundir, porque se eles ficarem se dividindo, eles perdem a força individual que eles têm e eles começam a perder a coesão. Inclusive isso é ressaltado pelo mendigo imperador, pelo imperador mendigo dizendo isso, né? Que quanto mais eles se dividem, isso é algo que faz sentido, né? Se você deixar a sua cópia ali por muito tempo, por mais que vocês saiam de um mesmo ponto em comum, vocês começam a ter experiências diferentes, vocês começam a chegar em conclusões diferentes, então faz sentido que as cópias elas comecem a discordar entre si. Depois aparece um velho cego chamado Nichirin, que inclusive parece muito que saiu daquele filme Zatoichi, que deu origem também ao personagem Fujitora de One Piece, né? Um samurai com uma espada muito parecida, todos eles três, né? Com uma espada muito parecida e também cegos. E por fim é mostrado o Garou finalmente saindo do submundo dos vilões e chegando à superfície, primeiro de costas e depois de frente. Foi só pra gente ter uma visão completa do personagem. Só faltou a gente ter aqueles quadros do Murata, assim, mostrando cada ângulo do Garou, assim. Mas, cara, só de ter a página de costas e depois de frente, a gente vendo que a coluna dele parece muito mais corrigida. Então agora, meu amigo, se o Garou já dava trabalho com escoliose, imagina agora que ele tá sem escoliose, que ele tá com a coluna certa, que ele tá com a coluna reta. Realmente esse é o maior power-up que o personagem vai ter na vida. E prestem atenção que essa não é a forma final dele, segundo o que foi mostrado na webcomic. Então ainda tem mais coisa por aí. Mas sobre essa forma em si, eu senti que, bom, foi legal, mas ao mesmo tempo pareceu muito o Genos. Lembrou muito o Genos, né? Então eu não sei se ficou algo tão único assim. Ficou legal, mas como ficou muito parecido com o Genos, dá a impressão de que ele ficou parecendo realmente um robô, né? Então talvez tenha tido um ruído ali, né? Tenha tido uma confusão visual nisso tudo, né? Com aqueles brilhos saindo do corpo, assim também. Enfim, mas de qualquer forma tá ali, né? Um visual que passou da média, pelo menos. Isso serve pro Murata, quem sabe lá na frente, na forma final do Garou, ainda pensar, não, já que o pessoal começou a reclamar, deixa eu esculachar aqui, deixa eu apelar. Mas é isso, galera, mais um capítulo. Lembrando, se você ainda não for inscrito, não quiser perder os próximos vídeos que saem de One Punch Man aqui no canal, não se esquece de estar inscrito no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, beleza? Até a próxima, tchau!